Clube Caça e Tiro a hora de preparar as miras para a 5ª etapa do Campeonato de Tiro ao Prato. A cidade sede será Rio do Sul e recebe nos dias 19 e 20 atiradores de todo o estado. As provas serão realizadas na Associação de Caça, Pesca, Tiro e Conservação do Alto Vale do Itajaí. A competição começa no sábado e vai até domingo, mas na sexta-feira as pedanas já estarão abertas para treinos. Minuto do Tiro. Apoio cultural. Flexograph. Pensou em carimbos? Flexograph. Distribuidora de carimbos da marca Nikon. Atendimento em telemarketing. Telefone 3622-0029. Flexograph. Gerando empregos e arrecadando impostos para o nosso país. Muito bem, estamos de volta com o Unisul TV Esporte. O assunto agora é futebol profissional catarinense 2009. Vamos falar sobre o Campeonato Catarinense e sobre toda essa polêmica que surgiu agora. A partir de ontem começou esse processo e hoje desembocando na suspensão do jogo entre Juventus e a equipe do Concórdia. Por enquanto o jogo está suspenso e haverá um julgamento. Nos estúdios conosco hoje aqui o supervisor de futebol do Ercílio Luz, o André Barcelos. Obrigado pela presença do André. O André vai trazer mais detalhes sobre essa situação. Mas antes, nós vamos explicar todo esse caso, você acompanha agora. Na noite desta quarta-feira, a Federação Catarinense de Futebol comunicou em seu site o adiamento da partida Concórdia e Juventus, válida pela primeira rodada do quadrangular decisivo do Catarinense da Divisão Especial. Na medida, os representantes do Ercílio Luz alegam que o Concórdia escalou o atleta Júnior Vicente dos Santos de forma irregular. Entenda um pouco do caso. Na 8ª rodada, o atleta havia recebido seu primeiro cartão no campeonato no jogo contra o Videira, como consta na súmula. Na 9ª rodada, o atleta recebeu mais um cartão, agora contra o Juventus. Lembrando que os cartões não são zerados de um turno para o outro. O mesmo atleta, na 3ª rodada, levou o seu 3º cartão amarelo, isso contra o Camboriú, ficando, portanto, impossibilitado e suspenso de disputar a 4ª rodada. Como você vê, o nome do atleta Júnior Vicente dos Santos está na súmula da 4ª rodada na partida contra o Imbituba. A punição, caso seja comprovado o erro, seria a perda de 6 pontos, situação que deixaria o Ercílio em 4º lugar com 28 pontos e o Concórdia em 8º com 22 pontos. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa situação, você entendeu um pouco do caso agora, esse problema de 3 cartões acumulados. E o jogador Júnior da equipe do Concórdia atuou na 4ª rodada seguinte no jogo contra o Imbituba. Qual foram os procedimentos feitos pela diretoria do Ercílio Luz? Isso começou ontem. De onde surgiu onde é que foi descoberto esse problema? Na verdade, a gente passou por uma situação muito complicada no domingo, né? Onde a gente realmente estava... Aliás, nas últimas 3 rodadas a gente teve para marcar 3 pontos e se classificar. Infelizmente marcamos 2, contra a Próspera, Camboriú e Imbituba. Então, queira ou não queira, a gente estava com essa classificação já na nossa cabeça praticamente garantida e infelizmente foi um baque muito grande no domingo, quando realmente a gente viu que deu tudo errado. Inclusive com a equipe do Juventus viajando para Concórdia, viajou para Concórdia no sábado, já ficou até quarta-feira com hospedagem já tudo prontinho, tudo arrumadinho, eles já foram para perder o jogo para eles no domingo, para que realmente a gente não conseguisse a classificação. Então, na segunda-feira, ainda no meio da tarde, acho que a gente até conversou, acredito aí com o Matheus, e realmente eu não tinha nem assimilado direito essa situação, porque realmente é uma situação complicada. O Marcos esteve lá, o Marco, o repórter de vocês, a gente até nem conseguiu conversar direito, porque é uma situação que a gente teria que ver essa questão de rescisão, uma situação meio complicada. E aí, na segunda-feira à noite, é que eu realmente consegui parar para assimilar a situação e começar a conferir essa questão de cartões, né? Com a ajuda do próprio Lato, o Cláudio, que está lá colaborando junto com a gente, né? O diretor de futebol, o Cláudio, também, que me insistiu muito para que eu ficasse nessa conferência. E quando eu conferi
em torno de 10h30 da noite, que eu acabei de conferir toda a relação do Porto, eu já tinha até desanimado quase, que eu já jogo tudo no chão, que eu disse, pô, tá tudo certinho, imagina se alguém vai errar alguma coisa. Tá na hora de dormir já. Aí meia-noite de segunda-feira, que quando eu achei essa questão do Júnior ali, a gente começou a repetir, olhar inúmeras vezes. Então ficamos até umas 2h30, 3h da manhã realmente olhando novamente, tentando achar algum outro problema que a gente não tivesse visto. E aí sim foi onde a gente já começou o contato com o próprio Cláudio, para dormir de segunda para terça foi no trabalho, né? Inclusive nós estávamos conversando naquela noite lá. Às 3h da manhã, o próprio Matheus, depois a gente estava na MSN aí interagindo, né? E aí realmente a gente comprovou tudo ontem de manhã, imprimimos todos os documentos que tinham que ser impressos, chamamos o advogado que é o Cláudio Damasceno Paes, eu consultei diretamente o Godoy lá na federação, que é um advogado que trabalha diretamente lá. Ele me explicou a situação, né, que a gente teria que fazer, na verdade, uma informação para a Procuradoria, porque não é nós entrarmos com um recurso contra eles, porque não, realmente o prazo já teria encerrado, que é isso que eles estão alegando, esse prazo de 72 horas. Até porque a gente não tinha nada a ver com a situação do jogo deles lá na quarta rodada. Acho que é importante explicar essa questão das 72 horas. Isso, até porque o que eles estão alegando, né, o que eles mais alegam é que passou um prazo de recurso contra a gente. Nós não estamos entrando contra eles, nós estamos entrando com uma informação, a Procuradoria do Tribunal de Futebol de Santa Catarina, do TJD do Estado de Santa Catarina, que é para eles realmente se aterem a essa situação. Então, ontem mesmo, quando a gente chegou para entregar essa documentação lá, com as informações para a Federação Catarinense de Futebol, às 3h da tarde, o departamento técnico já estava reunido com o departamento jurídico da Federação, o Rodrigo Capela, o Júnior Moresco e o Fábio Nogueira. A gente aguardou em torno de 2 horas, que eles também foi um processo demorado, porque é aquela situação, tu acha o erro, mas tu fica conferindo, reconferindo, ver se teve algum outro problema. E em torno de 5h da tarde o Fábio realmente nos confirmou que o problema existia, né, que iria encaminhar para a Procuradoria, que o presidente do tribunal estava encaminhando para a Procuradoria porque eles viram o problema e realmente tem que haver alguma punição. Então agora quem vai definir a punição vai ser os auditores no julgamento de sexta-feira, tanto é que está marcado. A questão que o Concorde alega é que não vai ter nem julgamento porque não há prazo. Não é questão de nós entrarmos. A Procuradoria já aceitou, e isso tem que ficar claro para o torcedor, que talvez o Ercílio ganhe, não. A Procuradoria já viu o problema existe, os auditores é que vão confirmar isso na sexta-feira. André, vai trazer mais detalhes no próximo bloco, importante as palavras aí, inclusive tendo a posição oficial da diretoria do Ercílio Luz, trazer mais detalhes, inclusive como é que vai ser o andamento até amanhã e como é que o time vai transcorrer, né, nesse processo agora, aguardando da federação esse julgamento. Vamos para a grande rede na Unisul TV, blogs e sites informativos, é o esporte.net. O esporte.net de hoje traz para você o blog do goleiro Thiago do Ercílio Luz. www.thiagobazanella.blogspot.com é um site que acompanha os passos do atleta. Também conta a história do goleiro e os times por onde passou. Tem espaço para comentários, fotos, matérias, registro dos jogos pelo Ercílio Luz e ainda as passagens pelos times que defendeu. Acesse e confira. Tá aí uma boa opção para quem quiser acompanhar o trabalho do goleiro Thiago, um dos destaques do Ercílio Luz nesse campeonato catarinense da divisão especial. Vamos ao intervalo, a seguir o André fala mais sobre a situação do Ercílio Luz. Já voltamos.